Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui recomeçando a live de hoje. E aí, pessoal? Hoje a gente está aqui na live número 10. Hoje, dia 23 de março, para você que já nos acompanha aí desde o dia 23 de fevereiro, já foram 10 lives trazendo aqui para vocês conteúdo sobre voz, sobre comunicação, sobre dicas maravilhosas de profissionais de outras áreas que também se entrelaçam com a comunicação, certo? Então, o que eu fiz hoje? Quem eu sou? Em primeiro lugar, vamos nos apresentar. Então, se você está assistindo uma reprise, se você está chegando agora aqui nesse espaço, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Viviane Gilg, fonoaudióloga e criadora do método Voice Fit. Aqui, nesse canal, no canal do Telegram e no YouTube, Viviane Gilg, você encontra informações e dicas e estratégias e um treino prático. Como é que eu coloco em prática todas aquelas dicas que eu vejo aí nos vídeos, que eu assisto aqui nessas aulas? Se você rever, você vai ver várias dicas de voz, de comunicação, de marca pessoal, roteiro, como que o perfil comportamental influencia na voz e na comunicação. Então, aqui nesse canal você encontra tudo e mais um pouco sobre a arte de se comunicar. E tenho dito, é uma arte, então como toda arte, ela pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada, então esquece essa história de que se comunicar bem é para quem nasceu com esse dom, tá bom? A gente não só pode, como deve trabalhar a comunicação de maneira consciente, de maneira efetiva, porque você pode perceber, aquelas pessoas que se comunicam melhor, se conectam com as pessoas, conseguem trazer as suas ideias, o seu ponto de vista para ser compartilhado com as pessoas. E também conseguem fazer a conexão, trazer de volta, ouvir o que a pessoa tem a falar, fazer o contraponto, ou seja, usar a empatia, usar a escutativa e colocar isso em prática em prol de uma comunicação assertiva, essa pessoa tem mais chances, mais sucesso, mais oportunidades na vida. E o que é melhor? Quando vem aqui, encosta a cabecinha no travesseiro, quando vai dormir à noite, tem aquela sensação gostosa do efeito conquista. O que é o efeito conquista? É aquele efeito maravilhoso que a gente tem quando percebe que a mensagem que eu queria passar foi entendida pelo outro do jeito que eu imaginei. Então, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreve aí no meu canal, aqui no Instagram, @viviane.gilg. Só que, se você quer informações exclusivas em primeira mão, só tem isso lá no Telegram. E é facinho entrar no Telegram. Como é que você faz? Baixa o aplicativo aí no teu celular, abre lá a pesquisa por canais, coloca o meu nome, Viviane Gilg, e você estará inscrito. E assim você vai conseguir receber informações ou por áudio, ou por foto, por imagem, por mensagem, lá em primeira mão e informações exclusivas. Você quer saber primeiro quando que a gente vai fazer uma live nova, o tema do podcast, um aulão especial? É lá que eu divulgo primeiro, tá bom? Então, com esse caminho que eu tenho feito aí, de trazer para vocês um conteúdo de qualidade, espero, né? A gente tem tido boas respostas aí com esse conteúdo, que vocês consigam colocar em prática no dia a dia de vocês. Então, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai precisar. Olá, Raquel, seja muito bem-vinda. Então, aqui, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai dar só a nata, só
as melhores dicas das últimas 10 lives que a gente fez aqui. Que eu fiz no aulão e com as entrevistadas que a gente fez até agora, tá bom? Então se preparem, o meu roteirinho tá pronto e eu quero dizer que Olá! Seja muito bem-vinda! Pessoal, aqui ó, aqui embaixo, bem aqui, tem uma mensagenzinha com o ponto de interrogação. Então, se vocês tiverem perguntas, façam perguntas, coloca aqui embaixo. Tem curiosidade? Quer saber o que está acontecendo de novidade no mundo da voz e da comunicação? Manda aqui. Ficou em dúvida de alguma coisa que eu falei? Pergunta aqui embaixo, vou respondendo as perguntas aqui nessa caixinha. E eu vi que subiu o coração, eu adoro coração, vocês sabem disso, então vai disparando o coração aí para o Instagram entender que essa live é bacana. Olá, seja muito bem-vinda! Que bom que ter vocês por aqui, ó. Viu como eu adoro coração? Hoje eu vim com a camiseta de corações. Como diz a minha filha, árvore de coração. Eu vim com essa camiseta hoje inspirada para trazer para vocês as melhores dicas para você, a partir de agora, falar, ser compreendido, deixar aquela flor que mora aí dentro desabrochar. Para quê? Para que a sua ideia, o seu ponto de vista seja ouvido pelo outro. E assim você consegue se tornar o quê? Autoridade na sua comunicação, com uma voz confiante, com uma voz fluida, que você articula bem as palavras. Esse é meu objetivo, trazer aqui o conteúdo para você destravar na sua comunicação. Bom, então papel e caneta na mão, porque eu com o meu roteiro, se eu não tivesse preparado isso, e a gente vai falar daqui a pouco da aula de roteiro que a gente teve com a Otacília, se eu não tivesse me preparado, hoje eu me atrasei, porque a aula era para começar às 7h30. Sim, 7h30. Mas o que aconteceu? 7h20 eu estava lá no consultório. E a gente está com um toque de recolher aqui em São Paulo, às 20 horas. O que a gente precisa? Tá aqui na nossa casinha. Então, não tinha condições de em 10 minutos eu chegar aqui. Então, como eu estava já com o meu roteiro preparado, eu me senti muito mais segura. Então, eu cheguei em casa, pus a filha no banho, ela tomou banho rapidinho. Aí, tanto que eu já estava começando uma outra live, mas tive que parar para poder ir buscá-la no banho. Coloquei o franguinho no forno, porque vida de mãe empreendedora é assim, né? A gente frita o peixe, olha o gato, equilibra os pratinhos e vamos que vamos. Mas olha aí a importância de ter o roteiro preparado. Eu tenho aqui a segurança do que eu vou falar para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Papel e caneta na mão e anotem as melhores dicas de cada live que eu fiz e que foram com os entrevistados desde o dia 23 de fevereiro. Vamos embora? Então vamos lá. Aula número 1. A live se chamava A Voz como Marca Pessoal. Aliás, se vocês quiserem entrar e assistir as lives anteriores, é só colocar ali no IGTV. Tá tudo salvo lá, ou no meu canal no YouTube também, Viviane Gilg. Todas as lives estão lá, todas as entrevistas, os vídeos, tem vídeo curto com dica preciosa. Então assistam, mas vamos embora, que hoje vocês vão ter dicas aí bacanas. Bom, muita gente pergunta para mim assim, ai, eu acho que minha voz não combina comigo, né? Por que não combina? Porque ou a voz é muito fina, ou a voz é muito fraca, ou as pessoas não entendem o que essa pessoa fala. E aí, o que acontece? Geralmente, essas pessoas sofrem muito, por quê? Porque perdem oportunidades. Porque a conta sai cara no fim das contas, porque você vai se relacionar com alguém que você percebe que a pessoa é insegura. Aí o que acontece? Você transmite a mensagem captada pela metade. E aí, o que essa pessoa faz? Ela fica mais retraída ainda, ela deixa de expor as suas opiniões. Então, quando eu não tenho a consciência que a minha voz, ela não só pode, como deve ser a minha marca digital, como a impressão, né?
a minha marca, como é minha impressão digital, eu tenho aí grandes problemas. Por quê? Porque a voz, ela tem a capacidade de transformar a emoção, de trazer aquele ponto importante de cada frase, de fazer o grifo na voz, de fazer o destaque na voz, para que aquela palavra, aquela mensagem chegue na cabecinha, no ouvido do meu ouvinte de maneira efetiva. Então, o que acontece? Muita gente que quer começar a melhorar o seu jeito de falar, faz o quê? Arruma um ídolo. Aí olha lá, fala, não, eu acho que tal pessoa fala super bem. E aí ela faz imitação. E essa imitação, ela é tiro no pé. Por quê? Porque não conecta. Então, dessa primeira live que a gente fez, chamada Voz como Marca Pessoal, ficou isso para vocês. Não imite ninguém. O que a gente tem que fazer? Primeiro, tem que começar lá dentro. Tem que começar um passo a passo em que você se escute, você faça uma leitura daquilo que você é, daquilo que você representa, dos seus valores, da sua consciência. Então, eu chamei esse passo a passo de LOVE, tá? L-O-V-E. Amor em inglês, sim, mas olha só, o LOVE é L de leitura. Faça a leitura do ambiente, faça a leitura do momento que você está e aí você ouça a própria voz. Ouviu a própria voz, percebeu que essa voz está coerente, está combinando com a situação, com o momento, com o assunto? Ok, aí você fez o V de verificação. E se tiver ruim, o que você faz? Exercita fazer diferente. Então, por isso, o LOVE é leitura, ouvir, verificar e exercitar para fazer diferente. O bacana da voz é que não tem certo e errado. É importante que a gente veja que cada momento, cada pessoa, cada situação exige um tipo de voz, um volume, uma entonação, um tom de voz, uma velocidade diferente. Então, a grande magia da voz é essa flexibilidade que ela tem. Então, a outra dica que ficou dessa primeira live foi: aproveite toda e qualquer oportunidade de comunicação. Quando você deixa passar uma oportunidade de comunicação, ela não volta. E aí o que fica? Aquele sentimento ruim lá dentro do tipo, eu devia ter falado isso. Por que eu não falei aquela hora? Mas eu queria tanto. Pois é, passou. Passou, perdeu e você não experimentou. Então eu prefiro me comunicar, expor a minha ideia, o meu ponto de vista e ver qual é a reação do ouvinte do que ficar quieta lá e o que é pior, né? Alguém falar o que eu queria no meu lugar. Quantas vezes já aconteceu, né? De você estar numa sala de aula e você sabe a resposta, você quer falar, você até ensaia levantar a mão quando alguém lá blá, blá, já disparou na sua frente e falou bem aquilo que você queria. E aí todos os louros da fama vão para quem? Para outra pessoa. E a gente, murcha. Então a ideia é essa, não murche, desabrocha. Vai lá, uma plantinha não fica enorme de um dia para o outro, ela precisa de muitos cuidados. Então, não perca nenhuma oportunidade de comunicação. A não ser que você não queira mesmo. Mas perder e ficar passando vontade, não vale. Certo? Então, olá Tati, seja muito bem-vinda. As duas Tatis, que ótimo, sejam bem-vindas. Mandem corações, hoje eu tô de coração. Mandem corações para o Instagram entender que essa live aqui é bacana. Pega aqui o aviãozinho aqui embaixo, e manda aí para quem vocês acham que precisa dessas dicas. Então, a gente já viu as principais dicas da live número 1. Agora a gente vai para as dicas da live número 2, que é como prender a atenção das pessoas. Essa é uma dificuldade muito grande. Muitos clientes meus falam assim, ninguém presta atenção no que eu falo. Pois é. Vocês podem ver que tem um exemplo aí recente daquele programa que tem 3 letras iguais, sabe? Que passa ali naquele canal famoso.
Vocês sabem o nome? Quem sabe coloca aqui embaixo o nome do programa. Pois é, a gente já teve uma pessoa que saiu desse jogo, dessa grande brincadeira que é esse programa, que saiu e que ela era totalmente desconexa na sua comunicação, certo? Falava coisas, falava, mas no fundo não falava nada. E tem uma outra participante que é o contrário, ela reclama, ninguém presta atenção em mim. As pessoas sempre me atropelam, as pessoas não conseguem prestar atenção no que eu falo. Ok, por um lado, a gente até pode ficar com dó e falar, ah, coitada, né? Ninguém presta atenção, mas opa, se eu acabei de falar que eu não posso perder nenhuma oportunidade de comunicação e a minha comunicação não está efetiva, então o que eu preciso fazer? Voltar lá para dentro e perguntar, por que é que eu estou me sentindo inferior? Por que é que eu me sinto incapaz quando eu falo e ninguém me ouve? Porque é isso que acontece, né? A gente quer dar nossa opinião, a gente quer falar e o pessoal ignora. Não tem sensação pior do que essa. Aí o que acontece? Essa pessoa que tem essa sensação de não ser ouvida, ela acaba tendo muita dificuldade nos relacionamentos. E aí ela acaba culpando, é porque eu sou tímida, é porque é meu jeito, porque eu sou quieta. Então essa pessoa ficou no conformismo. Essa pessoa, ela não vai melhorar a comunicação dela. Por quê? Porque ela tá parada. Ela resolveu colocar um muro, uma barreira, em vez de olhar lá por cima do muro, tentar subir e ver, vamos fazer diferente para conseguir melhorar isso. Bom, então, dessa live, quais foram as melhores dicas para quem tem essa dificuldade de falar e não ser ouvido? Primeira coisa, faça perguntas. Um bom jeito de fazer a conexão com as pessoas é fazer perguntas. Façam perguntas abertas, aquelas do tipo, me conta o que você acha, mas me fala, tararara, porque se você faz uma pergunta aberta, a pessoa tem mais tema para trabalhar. Agora, se você faz uma pergunta fechada, qual é a comida que você mais gosta? É essa. Pronto, aí acabou a conexão, né? Acabou a conversa com aquela resposta. Outra coisa legal, se você conseguir contar uma história com começo, meio e fim, é muito mais provável que as pessoas tenham interesse naquilo que você fala. Então, se você é monossilábico, você faz aham, é, sim, sei, só. Que conteúdo você está mostrando que vai fazer as pessoas se conectarem com você, certo? Então, conte histórias relevantes, verdadeiras, que você vai ver a conexão começando a aumentar. Outra coisa, faça com a sua voz articulação clara, articulação precisa. Experimentem vocês aí a falarem, por exemplo, agora 333. Agora fala com uma articulação ruim, 333. Se essa pessoa não está olhando para você, está ocupada com alguma outra coisa, por exemplo, o celular, ela vai fazer hã? E aí a cada a que essa pessoa faz, isso é um desinteresse e a atenção dessa pessoa vai para longe de você. Essa atenção hoje é muito disputada. A gente vive num mundo em que tudo disputa a nossa atenção. O próprio celular agora tem 1000 lives acontecendo como essa e vocês estão aqui comigo. Então, muito obrigada pela atenção que vocês têm aqui. Mas eu aposto que tem uma televisão ligada, que tem um barulho no quarto ao lado, na sala ou no carro. Então, a disputa pela atenção ela é enorme. Se você não se fizer claro, as pessoas vão perder o interesse em você. Então, trabalhe o seu conteúdo, conte histórias relevantes, seja verdadeiro e aí use uma voz que tenha modulação e que tenha melodia. É isso aí, pessoal. Tô empolgada no coração, hein? Vai mandando coração aí pro Instagram ver e mandar aí pros seus amigos que essa live aqui tá bacana. Bom, então já vimos as melhores dicas da live número 1 e da live número 2. Vamos para a live número 3, que foi feita especialmente para quem atropela as pessoas quando fala.
Então, olha só, agora há pouco a gente falou de quem não tem a atenção, mas também tem aquela pessoa que é verborrágica, aquela que fala, 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 fala e não deixa o outro falar. Então, essa pessoa, ela acaba falando muito rápido, ela atropela as pessoas e parece até mal educada. Certo? Pensa aí, vocês conhecem alguém assim? Que fala rápido demais e que não deixa a outra pessoa terminar a frase? Qual é a sensação que vocês têm? Anota aí. Coloca aí embaixo no comentário. Quando vocês estão conversando com uma pessoa que está sempre te cortando, sempre atropelando, dá vontade de continuar falando com ela? Por quê? Porque parece que ela está falando com o próprio umbigo, né? Ela tá lá falando, e se você deixar ela sozinha, ela continua falando, porque quem tá ouvindo mesmo é o umbigo dela, é só o egocentrismo dela. Agora, o grande problema da pessoa que fala rápido é que além dela passar essa imagem de egocêntrica, de que só o que ela fala importa, ela também se perde no raciocínio com muito mais facilidade. Então, quando essa pessoa se perde no raciocínio, geralmente, por quê? Porque ela tá lá falando, falando, falando e não se conectou com o seu ouvinte. Ela não prestou atenção no que é que importa para essa pessoa. E aí, ela, em vez de parar e rever o que ela falou, fazer o love, né? Ouvir, verificar, fazer uma leitura do que ela tá falando, o que ela faz? Respire e começa de novo. Parece que está despejando um caminhão de melancia em cima das pessoas. Então, para quem atropela as pessoas quando fala muito rápido e se perde no raciocínio, eu tenho 3 dicas dessa live número 3 que são importantíssimas para você que quer melhorar. Primeira coisa, prestou atenção que está começando a falar rápido para acabar logo? Para. Respira, organiza o seu pensamento e faz o que a gente chama de pausas de intenção. A pausa, ela serve sim para a gente respirar, é como se fosse uma vírgula na voz. Mas se você conseguir usar uma pausa de intenção, como essa que eu fiz agora, ela vai ajudar com que o cérebro do seu ouvinte capte a mensagem e você vai conseguir entender de maneira muito mais efetiva, certo? Então, quando você consegue ter conexão com a audiência, você vai falar de maneira mais efetiva. Bom, você pode até me perguntar, mas Viviane, então quer dizer que eu tenho que sempre falar devagar? Quer dizer, Viviane, então, que eu sempre tenho que falar devagar? Não, isso é monotonia, isso é chatice. Agora, você tem, como um bom comunicador, que observar qual é o ambiente que você está. Qual é a pessoa que você está falando? Qual é o nível de conhecimento sobre esse assunto que essa pessoa tem? A partir daí, você analisa, o ambiente que eu estou é favorável para um volume mais alto? É melhor que eu fale mais baixo? Eu tenho que falar mais devagar, eu tenho que falar mais rápido. Então, use a flexibilidade da voz ao seu favor. Pode falar rápido? Pode. Tem gente que precisa falar rápido, por exemplo, para chamar para uma situação de emergência. Cuidado que vai cair no... Tem que falar rápido. Agora, não dá para falar devagar se tem uma situação de emergência. Cuidado. Vai cair, pronto, já caiu e já aconteceu um desastre. Então, veja, tem pessoas que se conectam com a sua audiência com aquela forma de falar. Lá nessa live número 3, eu dei o exemplo do Whindersson Nunes, por exemplo. Né? Vocês conhecem esse youtuber. O jeito dele falar é super compatível com a audiência dele. Então, tá certo? Tá errado? Não tem certo e errado, tem a intenção comunicativa que está por trás da fala dele. Pois é, então essas foram as dicas da live número 3 para quem fala rápido, atropela as pessoas e chega até a parecer falta de educação. Então, se isso já aconteceu com você e você não quer parecer mal educado quando fala, presta atenção, pausa, respira, se conecta com a audiência, que você vai ver que você vai se dar muito melhor
e não vai perder o raciocínio. Se perder, vai conseguir recuperar mais fácil, ok? Então, muito bem. Papel e caneta na mão, vocês estão anotando? Se tiverem dúvidas, aqui embaixo, manda caixinha, manda nas perguntas. Eu quero ajudar vocês a se comunicarem melhor, ter uma voz mais confiante, uma voz mais fluida. Para quê? Para terem mais qualidade de vida e bons relacionamentos, ok? Muito bom! Na live número 4, a gente fez uma entrevista, esse negócio... Falei de mim no plural. A gente fez, eu comigo mesma, fizemos uma entrevista com a Otacília Cabral, que é atriz, que é designer, e ela falou sobre a importância do roteiro. Então, para quem está me assistindo aqui desde o começo, viu que eu cheguei super atrasada nessa live de hoje, por causa de alguns problemas que já falei antes, não vou repetir. Mas o que eu ressalto? A importância do roteiro. Se eu não tivesse esse roteiro preparado, como eu já venho fazendo, e como na live com a Otacília a gente reforçou, eu não teria conseguido sentar aqui na minha cama só com um copo d'água e o celular e falar com vocês com as melhores dicas de cada live. Então, vai precisar se comunicar, vai precisar fazer uma apresentação, não quer perder nenhum ponto, deixa o teu roteiro preparado. Nem que seja um simples passo a passo, eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, essas foram as principais dicas que a Otacília trouxe para quê? Para você não ser pego de calça curta, como se diz. Para você não ser pego e transmitir desconhecimento, transmitir insegurança, e até mesmo quem começa a falar e não tem um destino final, essa pessoa até pode passar uma imagem de que está faltando com a verdade. Então, olha como é perigoso você deixar o improviso ao acaso. Quem improvisa é porque tem muita bagagem, é porque tem muito estudo. O improviso não é ser raso. O improviso, pelo contrário, só dá para improvisar quem estuda muito. Então, esteja preparado que isso é muito mais garantido. E essas foram 3 dicas muito importantes da live com a Otacília. Eu faço o meu preparo do roteiro, eu faço o meu roteiro, deixo ele escrito, ponto A, ponto B, por onde eu vou passar, e eu treino, e reviso, e ensaio, quantas vezes forem necessárias, até o quê? Até eu ter a linha de raciocínio clara na minha cabeça. E a Otacília, na live que a gente fez, e não esqueçam, tá tudo lá no IGVT, se vocês quiserem, IGTV, e se vocês quiserem ver, é só assistir tudo lá. Eu acho que da outra vez eu também falei IGVT, será? Mas vocês sabem o que é, né? IGTV. Ela deu pra gente 5 pontos fundamentais para você fazer um bom roteiro e ter sucesso nas apresentações. Então, como a live de hoje é só com as melhores dicas, eu vou direto nesses 5 pontos. Primeiro, saber aonde você quer chegar. Quer fazer uma apresentação de sucesso? Primeiro ponto, saiba onde você quer chegar. Segundo ponto, o que eu resolvo, qual problema eu resolvo e para quem? Com isso eu vou fazer o quê? Vou saber do que eu vou falar e quem é a minha audiência. Terceiro ponto, eu tenho que na minha apresentação equilibrar racional e emocional. Por quê? Porque os dados ajudam um lado do cérebro, mas quem conecta, quem que vende? A história, a emoção. E quando a gente está numa apresentação, a gente consegue perceber a emoção, além do olhar, do corpo, pela voz. Então, se a voz não transmite emoção, você pode ter o melhor conteúdo do mundo. Não vai colar, não vai colar. Deixa a voz aí bonitinha, porque quando você treinou, você percebeu qual foi a palavra que você quis salientar, e aí você vai se conectar com a sua audiência de maneira muito mais efetiva. A dica número 4 da Otacília é prepare-se para o não. Ah, Viviane, mas eu já me preparei para o que eu quero falar. Pois é, mas sempre numa apresentação
tem alguém que vai fazer aquela pergunta, mas né? E, gente, eu vou falar para vocês, antes, eu achava muito ruim quando as pessoas faziam perguntas que não tem nada a ver. Eu falava, mas meu Deus, por que a pessoa está perguntando isso? Então, o que acontecia? Eu já colocava uma barreira e aí eu ficava com muito mais dificuldade para responder essas perguntas. O que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, então peraí. Se a pergunta veio é porque algo despertou interesse nessa pessoa. Então, o que eu comecei a fazer? Jogar a pergunta de volta. E isso também, para quando você está apresentando, vale muito a pena. Entendi. Você parafrasear a pessoa. Entendi. Então, quer dizer que você precisa saber como... Aí você repete o que a pessoa falou. Me fala mais sobre isso. Me explica melhor a sua dúvida. Aí a pessoa começa a explicar. Quando ela consegue manter uma linha de raciocínio, aí nesse meio tempo você dá um refresh aqui e consegue entender e elaborar melhor uma resposta. Então, fica aí a dica para vocês da dica número 4, dica da dica, número 4 da live com a Otacília. E o ponto número 5, quais são os benefícios e o que precisa ser feito nessa apresentação. Então, quando você tem esses 5 pontos claros, você consegue montar o roteiro, se preparar, treinar e fazer uma apresentação de sucesso. Então, essas foram as dicas da live com a Otacília sobre roteiro. Muito bom! Aí a gente fez a live número 5, que foi a gente de novo, hein? Vocês podem ver que eu me coloco no múltiplo aqui. Eu fiz a live número 5 sobre a importância de se desenvolver uma marca pessoal. Foi com a Dani Trolesi, que ela é especialista em branding, e foi muito legal, foi muito bacana, porque a gente fica ouvindo esses termos, branding. Coloca aí embaixo, gente. Aliás, manda coração. Adoro coração. Vamos arrumar a camisa do coração. Se vocês têm dúvidas sobre branding e vão colocar lá, meu Deus, o que é isso? O que é marca? O que é marketing pessoal? Enfim, lá na live, vocês podem assistir todinha que a Dani explica tudo bacaninha para vocês. Mas ela conseguiu trazer na live pra gente alguns pontos muito bacanas e específicos para quando você quer vir aqui para o mundo digital e fazer com que esse mundo digital reflita também quem é você na vida offline, né? Porque nós temos vida offline. Então, se você não tem uma imagem, uma marca pessoal que não está relacionada com quem você é fora do online, hoje em dia isso não serve mais. Então, a gente precisa ter uma conexão, uma marca pessoal que vá falar dos nossos valores, da nossa essência, do nosso porquê. Por que eu faço essas coisas, que é o propósito, e como que eu revelo isso na minha fala, nas minhas cores, no meu trabalho, na minha linguagem, até na minha voz. E ela trouxe essas dicas muito legais, eu vou falar para vocês o que ela falou. Então, ela diz assim que a clareza do seu porquê é muito importante. Ela falou para humanizar a marca, então trazer rosto, as pessoas compram de pessoas. Por isso que é importante a gente estar aqui, ó, mostrando o rostinho, para vocês se conectarem com a verdade daquela pessoa. Isso foi muito legal. Então, ela diz que para quem está aqui, precisa ter constância, aqui no digital. Precisa falar da sua verdade, por quê? Porque a partir disso você vai sendo reconhecido como autor, autoridade, o dominante daquele assunto. E aí você constrói a sua reputação. E aí você vai tendo isso de maneira sendo feito de maneira constante, vai ser muito bom. E lógico, quando você mostra os seus diferenciais, você atrai aquelas pessoas que têm os mesmos valores e princípios ou que são curiosas sobre esses assuntos. Se você fica igual, pasteurizado, igual a todo mundo, é mais do mesmo. Então precisa trazer a sua marca, a sua essência aqui também para o digital. Tem uma frase que ela usa e que eu peguei para mim, peguei para a vida, e eu quero compartilhar essa frase aqui para vocês,
que é disciplina antes da motivação. Ela usa essa frase como mantra para o ano dela, não sei se foi o ano passado, se é esse, agora já não lembro mais, mas, gente, faz muito sentido, né? Se eu quero alguma coisa, eu preciso muito mais de disciplina do que de motivação, porque para perder motivação é fácil, certo? Eu poderia muito bem ter faltado na live hoje e falado assim, tá bom, já atrasei mesmo, né? Fazer o quê? É o meu compromisso, é aqui com vocês, toda terça, 7h30. Não deu 7h30, tentei 7:45. Não deu 7:45, foi um pouquinho mais tarde, mas eu tô aqui. Disciplina. Então eu vim comendo no carro. Aliás, a esfirra que eu comi, marido, obrigada, beijo pra você, tava uma delícia, minha janta. É o que tem para hoje. Como diz o meu guru mentor aí, primeiro faz, depois melhora. É isso aí. Então, a live com a Dani Trolesi sobre marca pessoal foi incrível e trouxe essas dicas para nós. A gente vê também muitas pessoas que não entendem quando elas falam assim, eu tô cansada de ser chamada de grossa. Eu não sou assim, eu não xingo, eu não grito, eu não humilho, mas as pessoas me acham grossa, me acham bruta. Tá, será que não tem alguma coisa aí na tua identidade, na tua marca, na tua voz, no teu jeito de se comunicar, que faz com que as pessoas tenham essa má impressão? Pois é. Então, se você quer melhorar a tua marca pessoal e não quer ser vista mais como bruto, como grosso, e vejam, eu ser objetivo e direto não é a mesma coisa que ser curto e grosso. Tem muita diferença. Eu posso ser, sim, objetivo e direto sem grosseria. E isso eu consigo pela adequação do meu volume de voz, pela adequação da entonação, a escolha adequada e legal, amorosa das palavras. Então, muito cuidado, porque as pessoas que se veem assim, são os outros que falam isso de mim. Qual é a marca que você está deixando para o mundo, né? Então, vale a pena pensar isso daí. Esse recado maravilhoso da live com a Dani Trolesi. Muito bom! Então, já falamos das 5 primeiras lives que fizemos no último mês. Espero que vocês estejam gostando desse resumão e fiquem comigo aqui até o final, porque eu ainda tenho mais 4 lives para resumir para vocês e trazer as melhores dicas. Então, se vocês estão gostando, bota aqui embaixo. Vivi, continua com esse resumão. Aí manda as perguntas, manda coração, espalha essa live aí pra galera, porque é muita dica boa de voz e comunicação. Desculpa, tá? As minhas entrevistadas, o conteúdo da live, tá tudo muito legal. Então, gente, agora se não tiver também, manda aí embaixo. Fala, Vivi, fala mais de tal assunto. Vocês têm vontade, vocês têm curiosidade de saber mais sobre alguma outra coisa de voz e comunicação que eu não falei nesse último mês? O assunto é super extenso, então manda aí que a gente traz o conteúdo para vocês, beleza? Papel e caneta na mão para a gente anotar da live 6 até a 9? Então vamos. Bom, muita gente tem medo de falar em público. Viviane, conta outra porque essa não é nada novidade. Tá bom, e eu digo para vocês, não perca o medo de falar em público. Sério, vou repetir. Não perca o medo de falar em público. Vocês não vão me questionar? Não vão perguntar? Mas todo mundo fala. Vença o medo de falar em público. Perca o medo de falar em público. E eu vou dizer para você, você não tem medo de falar em público. Você tem medo do julgamento. Tá? Desculpa se doeu. Agora, a ideia é que a gente consiga eliminar esse medo de ser julgados. A gente é julgado o tempo inteiro. Por onde a gente passa, as pessoas automaticamente fazem isso na cabeça delas. Por quê? Porque isso é lá de trás, isso é instintivo, isso é primitivo. Nós, seres humanos, quando estávamos lá
anos e anos e milhões de anos atrás, a gente precisava ou atacar ou se defender, ou se fingir de morto ou correr. Isso é muito primitivo. Então, esse julgamento que ele é feito quando a gente se expõe, ele traz muito disso. Eu vou com a cara dessa pessoa, eu senti confiança nela, então eu continuo o relacionamento. Não fui, tem alguma coisa que me fez desconfiar, eu paro o relacionamento. Então, o medo de falar em público, no fundo, é uma dificuldade que a pessoa tem em lidar com a exposição e o julgamento que as pessoas fazem. Porém, se a gente tem a nossa marca pessoal, a nossa identidade vocal muito bem forte, muito bem clara e consciente, você está protegido. E lógico, sempre preparado para melhorar. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Não dá para falar bem 100% do tempo. Então, se eu não estou indo bem, eu paro, reconheço e continuo. E se eu fui julgada, tomara que seja julgada pelo bem. Por que eu sempre tenho que ser julgada mal? Né? Que tal a gente virar o olhar, pensar diferente, tá? Então, essa live número 6 que eu fiz com a Maísa sobre o perfil comportamental, que são 4. Hoje eu me confundi no último, então eu vou ler aqui para não errar para vocês. Os 4 perfis comportamentais, eles são super bacanas da gente conhecer para saber como que algumas coisas sempre acontecem na minha vida e por que algumas coisas que não dão certo também acontecem. Tem muito a ver com o nosso perfil comportamental. Então, esses 4 perfis, eles são o dominante, o influente, o estável e o conforme. Viviane, o que significa cada item desses? Eu não vou entrar neles. Se vocês quiserem saber tudo sobre eles, é só voltar na live com a Maísa. Hoje eu trouxe as dicas, as melhores dicas dessa live. Então, veja, a partir do momento que eu reconheço e eu sei qual é o meu perfil comportamental, eu fico consciente dos meus pontos fortes e fracos, de atitudes e comportamentais, o que obviamente envolve a comunicação e a forma como eu falo e como eu reajo às situações. Então é muito importante para quando você se vê na situação do medo do julgamento, você parar e pensar, opa, mas o meu perfil, ele me traz o que de benefício? E o que eu posso melhorar? E essa pessoa que eu estou falando? Ela tem qual perfil? Como que eu posso adaptar a minha comunicação para falar com ela? Com essa pessoa, que é de um outro perfil ou que é igual ao meu? Vejam, aí a gente consegue fazer o quê? O ganha-ganha. Certo? Quando eu uso essas ferramentas, eu conheço as competências que estão relacionadas a cada um, e aí eu fico com essa clareza para as atitudes que eu tenho e para as reações que eu tenho, que às vezes atrapalham, atrasam um pouco minha vida, ou que eu vou arrumando maneiras de melhorar e de superar se aquilo for importante para mim, certo? Então, para melhorar aí esse medo do julgamento, vai se conhecer, faz o perfil comportamental, que é muito importante. Eu tô adorando os corações, pessoal. Vamos lá, vamos arrumar a camiseta de coração de novo. Muito bem, é que ficar sentada aqui na cama de vez em quando faz a gente ter má postura. Bora! Live número 7 foram 5 passos para você ter autoridade na sua comunicação. Nessa aula, nesse aulão, eu falei que a autoridade não é a autoridade que eu falo e as pessoas fazem assim para mim. Não é essa autoridade que nós falamos lá no aulão da semana passada. Essa autoridade é aquela que tem a ver com você ser autor, com você ser dono da sua fala, dono dos assuntos que você domina. E no meu método Voice Fit eu falo deles como os nossos palcos e os nossos microfones, os nossos assuntos que a gente domina e onde eu falo de cada um. Então essa consciência, essa clareza, ela é muito importante para você ser visto como autoridade
na sua comunicação, como alguém que fala de um assunto de uma maneira profunda. E outro significado dessa palavra autoridade é você, além de ter domínio e ser o autor da comunicação, é fazer crescer. Não é muito legal isso? Quanto mais você sabe, mais você faz quem está com você ouvindo desse assunto, faz essa pessoa crescer. E você cresce também. Não dizem, né, que quando a gente ensina alguém, a gente aprende 2 vezes? Quem é professor aqui na live hoje, comenta aí se essa frase faz sentido ou não. Então, para você ter autoridade na sua comunicação, ou seja, ser visto como autor e como alguém que domina o assunto, você precisa seguir alguns passos. Eu coloquei 5, mas eu vou fazer um contraponto aqui. Para quem quer ou ainda acha que ser autoridade é aquele autoritário que precisa falar forte, com o volume alto, a voz mais grossa e com a voz de ponto final, sabe? Aquela voz de tan, de mandão. Muito cuidado. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se você falar dessa forma o tempo todo, você vai ser visto como arrogante, como alguém que está sempre com o nariz em pé, com aquele ar de superioridade, e as pessoas vão reagir à sua comunicação muito mais por medo da tua reação do que por respeito. Então, nós não estamos falando do autoritário, aquele mandão que fala o tempo todo desse jeito. De vez em quando, a gente precisa fazer uma voz de autoridade, mesmo aquela firme, de autoritário. Mas não é o tempo todo, porque senão a imagem geral fica bem prejudicada, bem negativa, tá? Então não é para ficar fazendo cara feia, não, tá? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que agir com naturalidade. Eu tenho que trazer a minha essência, lembra da dica da live com a Dani, os meus valores, a minha verdade. Eu preciso explicar os assuntos de maneira simples com que o meu interlocutor entenda. Eu preciso respeitar o nível de conhecimento e alinhar com ele o tanto que ele sabe daquele assunto ou não. E aí a gente consegue ter a adaptação da linguagem, mais termos técnicos, menos termos técnicos, ou falar mais difícil, falar mais simples, mas isso não significa que eu estou sendo rasa. Eu só estou adaptando a minha linguagem para aquela pessoa, para aquela situação. Se você cuidar da postura, do olhar, se gravar, ouvir, analisar, você vai perceber que você consegue se apresentar ao mundo de uma maneira muito mais bacana, lembrando sempre da imagem e da marca pessoal que você quer passar, tá? Então, as 5 dicas que eu deixei para vocês lá foram, primeira coisa, quando eu consigo ter autoridade na minha voz, eu tô lendo aqui no meu roteiro, graças à aula da Otacília, e o que eu sempre faço para me apresentar é ter o meu roteirinho aqui do lado, porque são 10 lives, né, gente? Não dá para lembrar todas as dicas de todas. Então, você vai conseguir, quando você fala com autoridade, você vai conseguir ser ouvido, ser respeitado, vai fazer com que as pessoas ouçam a sua opinião. Sabe aquela rodinha de amigos? E você era sempre aquela pessoa que ia falar, outra pessoa falava por cima? Pois é, se você conseguir dominar a sua comunicação com uma voz confiante, você vai sim conseguir falar e ser ouvido. E você vai conseguir ganhar confiança, vai dar a sua própria opinião e não vai ter que viver de cara de samambaia, aquela cara que era o que eu fazia quando eu era adolescente. Eu queria estar no meio da turminha, aí eu não falava nada, mas eu ficava no meio assim, só concordando. E se tinha alguma situação mais estressante, eu pegava e falava, e agora, como é que eu vou embora do meio dessa turma, né? Então, às vezes eu me via também numa situação não muito boa, porque não adianta fazer cara de samambaia. Se a turma toda não tá indo para um caminho bom, opa, deixa eu sair daqui, porque... né? Não tem aquela frase que diz-me com quem andas que eu te digo quem tu és? Então, cuidado, tinha coisa que não era legal estar no meio, mas em compensação também andei com turminhas muito bacanas e que aprendi bastante
E isso também foi sempre legal. Então, esses são os benefícios de você falar com autoridade. Você vai ser ouvido, você vai ser respeitado. E tem coisa melhor do que isso, você compartilhar a sua própria opinião? Né? Pensa nisso. Então, se você não consegue ser ouvido, você está sempre sendo atropelado pelos outros, vale a pena investir na sua voz e na sua comunicação. Na live número 8, eu fiz uma entrevista muito bacana, com a Noemi Silva. E ela contou pra gente como que ela descobriu o poder da voz dela. Vejam, ela hoje é locutora, é apresentadora, é entrevistadora e especialista em marketing, que é a profissão dela. Porém, há 8 anos atrás, quando nasceu a sementinha dela fazer uso da voz dela, porque ela tem um vozeirão super bonito, um uso profissional da voz, ela se sentiu insegura. Ela não sentia confiança, se sentia incapaz de poder, com a voz dela, trazer a mensagem dela para o mundo e fazer disso um trabalho, uma profissão, que no caso é a locução comercial. Aí o que ela fez? Gente, olha que legal. Ela saiu de um modo inseguro, um modo em que ela estava lá parada, para quê? Criou coragem e começou atrás de conhecimento. Começou a se conectar com pessoas que falam a mesma língua dela. Olha aí o poder da conexão, né? Então a gente consegue se alinhar e verificar, ir atrás do seu conhecimento. E ela treinou, e ela leu livro, e ela foi fazer fono para conseguir usar aquela voz dela de uma maneira apropriada para a locução. Então, ela descobriu o poder da voz dela e sabe o que é melhor? Ela conseguiu, a ideia era só fazer o curso de locução. E ela conseguiu, em pouco tempo, ser apresentadora e ser entrevistadora. Ou seja, o preparo que ela veio fazendo, o treino que ela veio fazendo com os exercícios vocais, os exercícios de interpretação, de impostação da voz, de aquecimento vocal, abriram oportunidades novas para ela. E ela agarrou. Mas quem disse que aquela insegurança não apareceu? Sim, de vez em quando apareceu. E ela contou isso pra gente, que às vezes uma voz interior vinha lá falar na cabeça dela: você não vai conseguir, você vai errar, esse texto é difícil, o professor vai te criticar. E ela percebeu que se ela desse ouvidos para essa voz interior, ela realmente ia fazer o que a voz interior estava falando. Ia ficar parada e não ia concluir o curso. Então, ela fez todo um trabalho de prestar atenção naquilo que estava indo bem e não desistiu. Cada obstáculo, os livros que ela leu, ela falou pra gente dos livros, um, se eu não me engano, chamava Garra e o outro eu não lembro. Mas eu posso pegar para vocês e falar de novo na próxima live. Ela foi treinando, se preparando, experimentando, não perdeu oportunidades, ela aceitou, agarrou a oportunidade que veio e aí o que ela fez? Se sentiu confiante e foi fazendo de novo. E, gente, vou contar para vocês, naquele dia que ela fez a live, ela estava com febre. Alguém percebeu? Pois é. Olha a importância da disciplina, do treino. Ninguém, nem eu mesma sabia que ela estava febril, ela só me contou depois. E ela conseguiu fazer uma live incrível com a gente, se segurou, se preparou, treinou e trouxe muita coisa bacana. Então, se você quer melhorar sua comunicação, saiba que é um caminho que você começa pelo básico. Vai treinando, vai se preparando e logo você consegue chegar lá. E depois, para encerrar essa sequência de lives que eu venho fazendo nesse último mês, na sexta-feira passada eu gravei um podcast. Vocês me viram aqui de lado, ó, com esse meu lindo queixo e o meu narizinho, mais um fone de ouvido, um microfone. Me viram totalmente na lateral gravando o podcast dentro do armário. Quem viu? Quem viu a foto?
Quem viu a live, quem viu a gravação, viu que eu estava com o computador dentro do armário. Porque o meu guru de podcast, o Gustavo Passe, ele falou que a acústica fica muito melhor quando a gente está em casa, no home office, usar a acústica do armário. E foi o que eu fiz. O podcast está no ar, está no Spotify e nas outras agregadoras de podcast. E eu acho que sim, que a acústica melhorou. Então, os próximos eu vou gravar também dentro do armário. Volta lá no IGTV para vocês verem um pedacinho dessa gravação. Mas quais foram as dicas dessa gravação, desse podcast que eu fiz? Algumas pessoas, quando vêm fazer o trabalho de competência comunicativa, de melhorar a sua performance da comunicação, ficam preocupadas porque começam a fazer pausas, a modular, a respirar onde não estão acostumados. E geralmente são aquelas pessoas que falam rápido até acabar logo o ar, e elas perguntam assim: ai, mas eu não vou ficar parecendo um robô? Pois eu fiz questão de ir atrás da inteligência artificial, de estudar como as vozes dos robôs assistentes que são usados nas URAs, né? Sabe aquela, quando a gente liga para uma central e aquela voz de robô atende a gente? Não tem nada de monótono, não tem nada de frio, isso deixa para aquele programa do domingo à noite, quando tampa a cara do entrevistado que não quer ser reconhecido, deixa aquela voz monótona para aquele momento. Porque até a inteligência artificial hoje traz conteúdo humano, de empatia, de humor, de conforto na voz. Então, a voz robotizada é coisa do passado. Se você quer melhorar sua competência comunicativa, você precisa trazer também para a tua voz a modulação, o sorriso na voz, que não é ficar falando assim, né? Porque isso é falsidade. Então, trazer a pausa respiratória, a pausa de intenção, o gesto que complementa a fala, isso precisa aparecer na tua comunicação, na tua voz confiante. Então, esquece voz robotizada, porque essa mensagem de voz monótona, voz que não conecta, isso ficou lá atrás. E se você se sente assim, dá para melhorar. É só treinar, é só procurar o especialista que você consegue melhorar a sua voz, a sua fala e sim se conectar com a sua audiência, que isso é o melhor. Então, essas foram as dicas de todas as 9 lives feitas no último mês. Eu quero que vocês fiquem com uma mensagem na cabeça de vocês. Para quem ficou comigo até agora, nessa cultura de competição da atenção, muito obrigada. Para quem chegou agora, muito legal vocês estarem aqui me ouvindo sobre voz, sobre comunicação. Eu sou especialista em voz, mas na verdade eu sou apaixonada por voz. Chegou um apaixonado por voz aqui, olha ele aí. Tem uma voz maravilhosa, cantor também. Que tal a gente fazer uma live um dia? Hein? Takeshi, que tal? Olha, eu acho que é uma coisa muito interessante a minha audiência aqui conhecer um pouco do teu estilo de música. Se você gostou, faz um joinha, senão eu te chamo fora daqui e faço o convite extraoficial. Bom, a mensagem é que qualquer um pode conquistar uma voz confiante, uma voz fluida, bem articulada. Por quê? Porque quem consegue essas características consegue transformar a sua presença online e offline. Se você quer se conectar com a sua audiência, você quer transmitir autoridade na sua voz e na sua comunicação. E não é só querer, hoje em dia é precisar, não é? Se eu não sou ouvido, eu não sou respeitado e eu não consigo vender meu peixe, vender minhas ideias, vender o que seja. Então eu preciso que a minha voz transmita a emoção que eu quero, que o momento exige. E eu vou conquistar o meu espaço aqui, nesse mundinho digital e no nosso mundão offline. E essa é a mensagem com essas dicas de todas as últimas lives que eu fiz. Se vocês gostaram, manda coração. Quiserem que eu faça mais, vou fazer um mês de live de novo. E ao final, daqui 23 de abril, eu volto aqui e faço de novo uma aulona só a nata, só com as melhores dicas. Vocês gostaram? Manda coração aí, ó, vim com a blusa de coração. Já é, gente, muito obrigada.
Foi maravilhoso trazer para vocês aqui essas dicas. Quem sabe a gente faz um material bacana para vocês, mas o meu convite é para que vocês que querem trabalhar a voz de vocês e precisam melhorar, estejam comigo na aula super especial que vai acontecer quinta-feira, dia 25, às 8h30 da noite. Se você não garantiu sua vaga, corre, porque as vagas estão ali, ó. Já tem muita gente inscrita, eu tô super feliz. Tô preparando um aulão muito bacana. E deixem aí, ó, só inscrever, coloca o link na bio, espalha essa notícia bacana para quem vocês conhecem, manda essa live e manda o link que tá na bio para as pessoas que querem melhorar sua comunicação, que precisam conquistar o seu espaço no mundo. Amanhã eu faço mais uma entrevista muito bacana com mais uma pessoa que usou o método Voice Fit, descobriu o poder da voz dela e conseguiu oportunidades maravilhosas depois que melhorou a sua voz. E quinta-feira, no aulão, 8h30 da noite, link na bio, beijo no coração, coração para vocês, ó, muito coração, até com o microfone, e até amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau.